Pessoal, chegamos ao nosso terceiro caso de racionalização. Nesse caso é quando o denominador é uma soma ou diferença. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, um de soma e 2 de diferença. E a gente vai ver como é que se comporta cada um deles. A regrinha para racionalizar quando tem soma ou diferença é multiplicar pelo conjugado. O que significa isso? É você multiplicar pelo denominador invertendo o sinal. Onde tem mais, você vai usar menos, e onde tem menos, você vai usar mais. Como assim? O denominador aqui é raiz de 3 mais 1. Então, o conjugado dele vai ser raiz de 3 menos 1. Lembrando que é entre parênteses, né? Porque a gente tem que multiplicar tudo. Raiz de 3 menos 1. Então, multipliquei pelo conjugado, ou seja, pelo denominador, só que com sinal contrário. Aqui você pode ver que a gente vai ter uma propriedade distributiva. O 4 vai ter que multiplicar o raiz de 3 e o 4 também vai ter que multiplicar o 1. Então, vamos lá. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza. Embaixo, você pode ver que é o produto da soma pela diferença, que a gente viu em um caso de produto notável, que também tem vídeo aqui. Então, o produto da soma pela diferença, a gente pode resolver como? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Porque aí a gente vai simplificar. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, simplifica. Aí, em cima, vai ficar 4 raiz de 3 menos 4 sobre 3 menos 1 ao quadrado, 1. Deixa eu melhorar aqui a iluminação, que o lápis tá clarinho. Aí, beleza. Em cima não tem o que fazer. 4 raiz de 3 menos 4. E embaixo, 2. Nesse caso aqui, a gente pode simplificar. E aí, eu vou colocar aqui embaixo. O 4 raiz de 3 menos 4 sobre 2 simplifica. Porque o 4 é divisível por 2 e esse 4 também. Então, fica 2 raiz de 3 menos 2. Mas se você parasse aqui, você já cumpriu o objetivo da racionalização, que é retirar a raiz do denominador. Mas assim fica mais simplificado. No segundo caso, a gente tem duas raízes, não tem problema. É a mesma coisa, multiplicar pelo conjugado. Então, vai ser o denominador com sinal invertido. Já que é menos, agora vai ser mais. Lembrando sempre do parênteses. De novo, aqui a gente vai ter uma propriedade distributiva. Então, o 2 vai multiplicar as duas coisas. Então, vamos lá. 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Mais 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Embaixo, novamente, a gente tem um produto da soma pela diferença, aplicando a regrinha de produto notável novamente. Quadrado do primeiro termo, que é raiz de 7, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz de 3. Então, se a gente tem raiz quadrada expoente 2, a gente pode simplificar. Aqui em cima, não tem o que fazer, então fica 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3 mesmo. O que você poderia colocar é o 2 em evidência, mas pode fazer isso depois. Então, o 7 sai, o 3 também. Aí, o que vai acontecer? Aqui embaixo vai ficar 4. Então, vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. 2 raiz de 7, vou colocar em evidência, mais raiz de 3, porque o 2 está se repetindo, então, para colocar em evidência, a gente separa aquele termo que se repete. Sobre 7 menos 3, 4. Eu posso simplificar agora o 2 e o 4. Os dois são divisíveis por 2. Então, o que vai acontecer? 2 dividido por 2 dá 1, então, em cima, só fica raiz de 7 mais raiz de 3. Porque eu não preciso colocar 1, né? E embaixo, 4 dividido por 2, 2. Parei aqui, cumpri o objetivo da racionalização. Agora, o caso 3. O caso 3 é bem parecido com o primeiro, só que é a subtração ao invés de adição. Então, vamos lá. Primeiro caso, multiplicar pelo conjugado. Lembrando que o conjugado
troca o sinal. Então, vai ser 4 mais raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 6. Novamente, a gente vai ter aqui a questão da propriedade distributiva. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6. E embaixo, de novo, o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, em cima, a gente tem 12 mais 3 raiz de 6. E embaixo, 4 ao quadrado, 16. Menos o 6 a gente simplifica, porque é raiz quadrada elevada ao quadrado. Agora, a gente vai ter 12 mais 3 raiz de 6 sobre 10. Retiramos a raiz, cumprimos a racionalização.